Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Como o sono ajuda a recuperar as lesões musculares induzidas pelo exercício? Bem, de forma geral, já adianto, né, que aqui é um trabalho de revisão, né, tá escrito review, que esses autores, na verdade, eles não possuem os dados reais de lesões cometidas ou promovidas pela prática do exercício e na quais tenham sido feitas intervenções, observações, tá? Então ele pega dois cenários teóricos, né, que é os efeitos que o sono tem, os efeitos que a privação do sono tem, o que é necessário para a recuperação muscular e faz aí uma proposta, tá? Então repara, eles não têm ainda, né, pegar atletas humanos, inclusive nesse trabalho aqui, só até coloquei as imagens, é muito enfatizado, né, que indivíduos de endurance, ele fala, e militares, né, se submete a períodos de treinamento muito intenso e ou também, né, ou não, e além de se submeterem a períodos de esforços muito intensos, costumam ter relatos de distúrbio de sono, qualidade ruim de sono, problemas lá que a gente vai falar rapidinho sobre o sono. Então, aí, sabendo, né, por um lado, o que o sono faz de bem para o corpo, sabendo o que a ausência do sono faz com o corpo, sabendo quais são as características de uma recuperação muscular, quais são as fases para o tecido se recuperar. Então, eles fazem uma proposta. Então, a primeira coisa que eles falam aqui, né, o que é o sono? Tá aí o nosso amigo Fry Krueger para falar para a gente, né? Então, os autores explicam, o sono é uma necessidade fisiológica básica e que é um componente importante da vida humana, tá? Tanto que eles falam que a maioria dos indivíduos ali, os indivíduos, não, mas os indivíduos em geral, a maioria deles, né, a maioria, assim, tá? Ficam de 20 a 40% do seu dia dormindo, tá? Então, tá nessa média aí. E ele fala que serve para múltiplas funções restaurativas, do corpo e do cérebro, tá? Então, eu acho que ele sabe que o corpo e o cérebro são corpo, né? Não quer dizer corpo e mente, mas ele está falando do sistema nervoso, funcionamento, cognição, é a parte, vamos dizer assim, metabólica, acho que ele quis dizer isso, né? Aí ele fala, eles comentam, o sono melhora o recall, memory recall, quer dizer, resgate de memória, o metabolismo de glicose, reduz a fadiga mental, exerce importante papel no reparo tecidual, né? Na homeostase da sinapse, respostas imunes e inflamatórias. Tá? Então, ele está falando isso, tá? E outra coisa que ele fala que é interessante, que dentre as funções restauradoras, né, do sono, está aquela de remover subprodutos tóxicos, né, do metabolismo do cérebro. Então, quer dizer, o funcionamento do cérebro vai acumulando ali metabólicos, são tóxicos, então, remoção disso. Tá? Aí ele fala que recomenda pelo menos 7 horas de sono em adultos. Tá? Aí ele vai falar, deixa eu ver o que aqui, vai falar das características do sono. Então, por exemplo, ele fala aí que tem dois tipos de sono, o sono não REM, que é o sono, REM quer dizer, em português seria, né, sono dos movimentos rápidos, fase do movimento rápido dos olhos. Então, o sono não REM é o sono que não tem a fase de movimento rápido dos olhos, seria aquele sono profundo, ou o sono de ondas deltas. Aí ele fala lá que tem fase N1, N2, N3, né? E aí tem o sono REM, que é o sono, vamos dizer assim, que... Então, esse sono não REM, o primeiro sono, que sono que a gente está falando, ele vai diminuindo a intensidade à medida que a gente vai avançando durante o período que dorme. E aí você vai para o período de sono REM, né? Que é mais ou menos 20 a 25% do período de sono. Então, o sono não REM, que é o movimento onde não tem um movimento rápido dos olhos, que tem as fases 1, 2 e 3, que é o sono de ondas, o sono profundo, né? Ele é a maior parte, então, do período de sono, porque o sono REM, dos movimentos rápidos dos olhos, é 20 a 25%. E aí ele comenta uma coisa interessante, que ele fala que esse sono também é chamado de sono paradoxal. E aí é porque um pesquisador em 1954, né, Michaud Jouet, não sei, é francês, tá? Ele mostrou uma coisa interessante, que já tinha evidências, lógico, sobre a fase do sono, mas ele viu que no eletroencefalograma, né, indicava que você tinha uma atividade no cérebro, encefalograma mostrava como se você tivesse acordado, uma atividade similar, não é que você estava acordado, mas similar, ativo, um apego ativo, tem essa atividade cerebral. Porém, quando ele fez um eletromiograma, né, fez uma eletromiografia ali da parte muscular, dizia que o músculo estava num estado de
tônus muscular, repouso muscular, mais profundo aí no músculo do que aquele estado que o músculo se encontra no estado REM. Então, era um sono com duas coisas contraditórias, né? Por isso daí a ideia de paradoxal. Quer dizer, no cérebro dizendo que ele estava ativo como se estivesse acordado, similar, uma atividade intensa, né? Enquanto com o músculo, uma atividade muito leve. E aí ele mostra, que é interessante, que o sono ele é controlado por duas coisas. Tem um ritmo circadiano, um sistema circadiano, mas também tem um mecanismo homeostático, tá? Que eles vão se coordenando, tem que estar ajustados um com o outro, né? E para você ter sono, ele fala que, por exemplo, esse mecanismo homeostático, a pressão para dormir, né? Nesse mecanismo, por causa desse mecanismo homeostático, a pressão para dormir vai aumentando em proporção do período prévio de vigília. Basicamente, traduzindo, quanto mais tempo você já está acordado, mais esse mecanismo homeostático vai te pressionando para dormir. Né? Então, ele fala que o sistema circadiano, ele explica, né? São os dois, o sistema circadiano e o homeostático, regulando o sono. Ele fala que o sistema circadiano regula os processos fisiológicos, comportamentais, tais como ciclos claro e vigília, atividade locomotora, processo cardiovascular, digestório, tá? Hormonal, temperatura corporal e tal. Só que aí é interessante que ele mostra que essa figura, dizendo que o sono, durante o sono, existe um padrão específico de liberação hormonal. Então, a gente mostra aqui, né? A liberação de GH, de prolactina, cortisol já próximo do período que vai acordar, né? Epinefrina e noradrenalina, né? Aqui embaixo, e adrenalina, ou se você quiser, noradrenalina e adrenalina, estão baixas e aumentam depois do sono, né? Então, demonstrando que tem essa variação. Mais uma coisa, ele também comenta, então ele fala assim que durante o sono tem uma tendência dos hormônios como GH, prolactina que está aí, a melatonina não está aí, mas ele fala também, aumentam, enquanto o eixo hipotálamo hipófise, o sistema nervoso simpático, não é à toa que o simpático a gente fala, né, que é luta ou fuga, e o parasimpático a gente fala que é rest, descanso, and digestão. Então, aqui está um predomínio, vamos dizer assim, mais parasimpático, porque o simpático está diminuindo. Então, o eixo hipotálamo hipófise, o simpático, queda do cortisol, da adrenalina e da noradrenalina, como a gente pode ver aí na figura. Aí ele comenta também que o TSH, que é o hormônio tiroestimulante, né, o TSH, que vai fazer com que a tireoide libere lá o hormônio da T3 e T4, né, ele tem um aumento rápido, que é observado no começo da noite, mais ou menos 4 ou 5 horas antes da hora do sono. Ele comenta isso, mas não explica muito mais porquê, mas ele fala isso, né? E aí eu achei até interessante que eu coloquei o George, o curioso aí, o macaquinho, né, do desenho, quem gosta, porque ele fala uma coisa interessante sobre o GH, né, que o GH, a impressão que tem, lembra que eu acabei de falar? Eles dizem no trabalho que o sono é controlado tanto pelo mecanismo circadiano, mas também pelo mecanismo homeostático. E aí ele está dizendo que a influência do sono no GH, ou seja, a influência do mecanismo homeostático, é mais forte do que o sistema circadiano. Aí ele cita por quê, não? Ele fala assim, as concentrações de GH, o aumento das concentrações de GH ocorre logo após a ocorrência do sono, independentemente do horário do dia em que você dorme. Então, quer dizer, dormir de dia, vai liberar GH. Outra coisa, você tem uma outra onda de GH, então você está dormindo e acorda, assim que você volta a dormir, você tem um surge, mais uma onda de GH. Então, quer dizer, a questão que ele está dizendo assim, é claro que o ritmo circadiano importa, mas para o GH, o fato mais importante é o sono propriamente dito, né? O estado de estar dormindo, não o horário do dia. Então, quer dizer, não é tanto circadiano, mas o mecanismo de homeostase, né? E aí, uma outra coisa é que, no caso do sono, o GH ocorre principalmente no sono de ondas lentas, que é o sono não REM que a gente falou. Tá? Então, daí que eu coloquei o George, o curioso. E aí, basicamente, o que ele vem falando daí para frente é que quando você não dorme, você causa um desequilíbrio, né? Porque aqui, dormindo, lógico, durante o sono você tem um perfil aí de hormônios, vamos dizer assim, muitas vezes anabólicos, depois catabólicos, mas quando a pessoa dorme, ela vai tendo um equilíbrio entre hormônios anabólicos e catabólicos, né? Então, qual que é a diferença entre o catabolismo e o anabolismo? A gente sabe que o catabolismo são situações onde moléculas mais complexas se tornam moléculas mais simples, o anabolismo, moléculas mais simples, se tornam moléculas mais complexas, os dois tipos de reações fazem parte do metabolismo, mas a ideia era só para mostrar que quando você tem restrição de sono, a tendência é que você vá ter um desequilíbrio, fazendo com que o catabolismo fique maior do que o anabolismo. Então, é lógico, aí a ideia do trabalho que é justamente falar como que o sono pode ajudar na recuperação da massa muscular. Quer dizer, se você não tem sono, provavelmente não vai ter complicações para recuperar lesões musculares, qualquer coisa,
porque o processo fica mais catabólico do que anabólico, né? Então, ele fala assim, por exemplo, vai tocar o barulhinho aqui, pronto. Ele fala, por exemplo, 10 minutos, precisa acelerar. Privação aguda e crônica de sono, ó, causa um desbalanço catabólico anabólico nos hormônios e aumento da inflamação sistêmica. Ó. Por exemplo, caracterizado pela diminuição da testosterona, do GH, do GF1, enquanto aumenta cortisol, catecolaminas, TSH. Tá? Déficit de sono, consequências, vai ter consequências cognitivas, na vigilância, fadiga, desordens de humor, estresse. E ele fala aqui, ele começa a falar, por exemplo, sobre exercício de sono. Ele fala, ó, está claro atualmente que o exercício representa um potencial, uma abordagem potencial ou complementar para melhorar o sono no adulto. Aí ele vai falando, aí ele começa a falar, olha, atletas e militares, né, costumam, quando eles têm sinais de overheating ou overtraining, né, ou seja, quando eles vão apresentar uma percepção aumentada de fadiga, diminuição da performance, né? Esses indivíduos também começam a acusar que eles estão tendo perda da qualidade de sono, ou seja, ao mesmo tempo que, ou seja, quando os indivíduos estão ali submetidos a esforços muito intensos, acusando sinais de overreaching ou overtraining, tem uma diferença aí, uma hora a gente pode falar, né? Mas, ou seja, eles estão apresentando já uma fadiga, então uma percepção de esforço aumentada em relação à mesma carga de treino. Esses indivíduos também começam a apresentar qualidade de sono ruim, quantidade de sono, distúrbios nos ritmos circadianos, distúrbios do padrão de sono, tá? E aí, isso ele comenta, isso pode haver tem a ver tanto com fatores específicos do esporte, tipo de modalidade, carga de treinamento, tempo de treinamento, competição, cronotipo do indivíduo, jet lag, fase sazonal, também situações ambientais, né? Ambiente que dorme, se tem aparelhos eletrônicos, né? Então, outra coisa que ele fala, o fato de marcar competições muito cedo ou muito tarde pode afetar esses ritmos, né? Então, toda forma, essas coisas acontecem. Aí ele fala que risco e sono e risco de lesões. Então, tem aí estudo sugerindo que quando o pessoal está aí com essa fase de sono perturbado e tal, tem um risco aumentado de lesões, tá? Mas, basicamente, eu coloquei um apêndice aqui só para mostrar para vocês aqui, ó. Perda de sono, ou seja, esse trabalho aqui não tem nada a ver com esse trabalho principal que a gente está falando, tá? Mas eu achei que esse trabalho apêndice aqui, porque eu coloquei o nome de apêndice, esse trabalho apêndice é legal porque ele tem uma figurinha bonitinha sobre o que é o sono. Então, perda de sono como fator de indução de variações inflamatórias celulares e moleculares. Mas, basicamente, se você for ver aquilo que a gente está falando, né? Que a falta de sono vai fazer com que você tenha um aumento de resposta inflamatória aqui, ó, nas citocinas e células pró-inflamatórias, tanto agudo como crônico. Tá, e daí? Daí que para ter uma recuperação de lesão, eu sim preciso ter inicialmente um aumento de TNF-alfa, de interleucina 6, né, para começar a levar neutrófilos, monócitos ali para fazer remoção de debris, ativar a célula, mas depois eu preciso que essas citocinas diminuam para a segunda fase começar a ter a regeneração do tecido. Mais ou menos aquela ideia, né? Eu teria, por exemplo, aqui macrófago M1, depois teria macrófago M2. Só que na ausência do sono você tem um estado crônico ali de catabolismo. Então ele falou, a capacidade de cura do músculo esquelético depende principalmente das células satélites, né? A célula satélite está aqui no desenho, né? Então você vê que a célula satélite foi descoberta em 1960 por Mauro, ela fica aqui, né, entre a matriz extracelular e a sarcolema, ela fica entre a matriz extracelular e a sarcolema. Então, você vê aqui o músculo, a miofibrila, aqui um aumento da miofibrila, está aqui numa preparação com provavelmente um fluorófilo específico, e você está vendo aqui, né? Então, aqui tem uma membrana, a sarcolema, ela está em cima da sarcolema, e por cima ali tem uma capacidade, uma quantidade de matriz celular, que é a membrana basal fininha, que está ali em cima. Então, ele fala, olha, para que tenha regeneração, tem que ativar a célula satélite. Então, você tem que ter, após a lesão, você tem lá, né, a necrose da fibra, inflamação aguda, uma fase de restauração e uma fase de maturação e remodelamento. Ou seja, basicamente então tá aqui, ó, bonitinha a célula satélite aqui, né, comandadas por fator de crescimento, situação imune. Isso é um desenho, acho que eu coloquei, acho bonitinho aqui, tá? Então, você vê aqui, ó, um aumentinho aqui, onde a matriz celular está aqui. Mas, enfim, achei bonitinho. E aqui é a figura. Então, você vê que você tem a lesão, né? E aí você tem os macrófagos, as células residentes. Então, quando tem a lesão, você vai trazer neutrófilo, monócito para essa região. Aí elas vão começar a remover
né, as miofibrilas estão mortas, necrosadas, vão remover, e ao mesmo tempo essas substâncias inflamatórias que vão acontecer ali, por exemplo, aquele destaca o TNF, interferon gama, né, elas vão ao mesmo tempo que as células imunes que vão fagocitar ali o neutrófilo, vão comer, entre aspas, né, aquilo que estava lesionado, elas também vão liberar substâncias para fazer com que a célula satélite passe a proliferar, está dizendo aqui, ó, proliferação, elas vão se juntando, e aí depois elas vão sofrer o processo de diferenciação, ou seja, é uma célula satélite, não tem uma característica específica de músculo ainda, então na primeira fase, enquanto está tendo ali necrose da fibra, inflamação aguda, ao mesmo tempo elas estão sendo ativadas. Aí, por exemplo, vamos pensar na ideia do macrófago, ele está fazendo isso. Aí, à medida que o macrófago vai passando para o M2, vai ter na fase de restauração, já removeu os debris e tal, e aí a mudança de perfil de citocina, por exemplo, de um perfil aqui, interferon gama, TNF-alfa, começa a aumentar, por exemplo, o fator de crescimento como o IGF-1, e aí a célula satélite passa a diferenciar, ou seja, ela vai virando mais parecida com o mionúcleo, tá aqui, ó, e ela se funde à fibra muscular, regenerando, tá vendo aqui, ó, aumentinho, ó, né? Então a fibra muscular tem várias miofibrilas, vários mionúcleos, então a célula satélite estaria fazendo esse processo. E aí, então, ele fala dos neutrófilos, do macrófago, né? As substâncias que eles liberam, não vou entrar em detalhe, mas é mais ou menos a ideia que está nessa figura aí. E aí, por fim, ele fala que não se tem, que eu falei já, não tem aqueles dados em relação à regeneração de fibra em atletas, mas se a gente pegar que atletas, quando eles estão com sono baixo, sono ruim, então, eles têm aumento de creatina quinase, aumento de aspartato aminotransferase, de alanina aminotransferase, de proteína C reativa, de mioglobina, que são marcadores de lesão, e que para recuperar, eu preciso sim ter um processo inflamatório, mas depois eu preciso ter um processo, vamos dizer, anti-inflamatório, tudo indica que é preciso estudar mais esse fator e é preciso que pessoas que estão treinando muito intensamente, ou sejam atletas, sejam militares, eles passem a prestar atenção no fator do sono, porque senão e ele cita vários estudos com animais aqui, por exemplo, de que depende do modelo criolesão, você faz lá, ou por veneno de cobra, tem várias formas de fazer a criolesão, né? Fazer a lesão. Criolesão é por fio. Então, porque quando o animal sofre lesão muscular e ele está com déficit de sono, essa capacidade de recuperação muscular se atrasa muito. Então, eles estão dizendo aí, né, da importância, que provavelmente eles acreditam que esses indivíduos precisam dormir mais. E, por último, eu até marquei aqui, ele cita uma questão que também existe, além dessa necessidade do sono para regenerar o tecido, existe também uma coisa importante, que é uma relação recíproca entre sono e dor. Da mesma forma que a dor atrapalha o sono, dor demais, a falta de sono aumenta a percepção da dor. E aí ele fala, poxa, né, se o indivíduo está com uma lesão muscular, dor também é um fator que vai atrapalhar nesse processo de recuperação. Então, mais um motivo para ter sono, ou seja, o indivíduo deveria ter um período de sono adequado, tanto para recuperar a massa magra, permitir essas fases aí, né, que esse processo que ele fala aqui, ele diz que primeiro, ele fala lá um ponto, primeiro, essencialmente, o processo de recuperação da fibra muscular depende da célula satélite, então, ou seja, eu preciso sim ter uma inflamação ali, porque ao mesmo tempo que eu estou tendo inflamação, estou removendo o que foi lesionado, mas eu preciso depois fazer um processo onde a parte inflamatória diminui um pouco, né, tipo o macrófago imune passando por M2, não seria um exemplo, entre outras coisas, para que comece, porque senão eu só ativo, né? Se eu ficar só na parte inflamatória, eu só ativo a célula satélite, mas eu não faço ela diferenciar, que é, vamos dizer, se especializar, e nem ela fundir na fibra muscular. Tá ok, pessoal? Então é um exemplo aí mostrando mais, né? Mais, embora ainda não com intervenção, essas coisas, mas sugerindo mais daquilo que a gente fala, da importância do repouso para a recuperação do organismo. E aqui eu achei legal o trabalho, porque além de tudo, ele também dá umas dicas de ciclo circadiano, aquelas curiosidades do GH, né? Então, a pessoa fala da melatonina, já teve umas maluquices, quem é mais velho sabe, né? Umas maluquices antigamente que o pessoal treinava de óculos escuro para aumentar a melatonina. E não é bem assim, claro, porque é uma relação de, né, no caso do sono, por exemplo, uma relação de ciclo circadiano, mas também de questão, o sistema homeostático aí. Ok? Espero que vocês gostem aí, né? De mais um vídeo aí, mais conhecimento pra gente. Deixe seu like, toque o sininho e até um próximo vídeo. Chame seus amiguinhos, por favor. Tchau, tchau. Até mais.